Muito bom, estamos seguindo em frente com o estudo de Masechet Sukkah. A gente está no Daf Mem Vav Amud Aleph, lá embaixo, no Tanu Rabanan. Fala para a gente agora o seguinte: Tanu Rabanan, diz a Braita, Aose Sukkah Leatzmo. Alguém que constrói uma sukkah para si mesmo, Omer Baruch Shecheanu, ele faz a brachá de Shecheanu pelo cumprimento da mitzvah. Mesmo que ele não cumpriu ainda a mitzvah, ele construiu a sukkah para fazer a mitzvah. Nichnas lisheva, na hora que a pessoa entra para sentar na sukkah, Omer Baruch Asher Kedeshanu, ele faz a brachá de lesheva sukkah. Aí tá suyavel medet. Se a sukkah estava pronta, ou seja, ele manteve a mesma sukkah do ano passado, se der para inovar alguma coisa, ou seja, dá para ele mudar os har, fazer alguma coisa diferente, mevarecha, ele faz a brachá de shechianu. Em lav, se ele não pôde mudar nada, se ele manteve exatamente a mesma sukkah, leiksheikanes lesheva mevarech shtaim. Quando ele entrar para cumprir a mitzvah de sukkah, ele vai fazer duas brachot, a brachá de shechianu junto com o cumprimento da mitzvah. Certo? A brachat shechianu existe pela mitzvah da sukkah. Então, se eu estou construindo a sukkah, eu faço shechianu na construção. Se não, se ela já está construída, eu faço shechianu ao usar a sukkah. Amaravashi, fala Ravashi, Chazino Rav Kahana, de que amarleu lekulhu akisa de kidusha. Fala Ravashi, olha, mesmo que a gente disse que quando a pessoa constrói a sukkah, ele faz a brachat shechianu, eu vi Rav Kahana que ele fazia shechianu no Sheba Sukkah sempre na hora do kiddush. Ele juntou essas duas brachot com o kiddush e é assim que a gente faz na prática. Tá trabalhando, outra baita. Aí o Lefanab Mitzvot Arbe, a pessoa que tinha a opção, ou seja, ele estava numa oportunidade de cumprir várias mitzvot, uma depois da outra, Omer Baruch Asher Kedeshanu B'Mitzvotav Etzivanu Al Amitzvot. Ele faz uma brachá geral sobre todas as mitzvot e cumpre elas, certo? A pessoa tinha Arbat Minim para pegar, e ele ia colocar a mezuzá e ele ia vestir o tzitzit. Então, em vez de fazer uma brachá para cada uma por si só, ele faz uma brachá geral de Al Mitzvot e cumpre todas as mitzvot uma depois da outra. Rabi Domer, mevarech al kol achad vechad b'fnei atzma. Rabi Uda fala, não, tem que fazer uma brachá para cada uma e uma, certo? Tem que fazer brachot juntas. Em vez de fazer brachot juntas, ele faz uma brachá para cada uma. Amarabizeira vai ter Rabi Hanina bar Papa, ilcheta que Rabi Uda. Alachá é como Rabi Uda, que você faz uma brachá para cada mitzvah e mitzvah. Vamarabizeira vai ter Rabi Hanina bar Papa, e disse Rabizeira, e tem quem diga quem falou isso foi Rabi Hanina bar Papa, Maitama de Rabi Uda, qual o motivo de Rabi Uda? Dertiv, está escrito no Pasuk, Baruch Hashem Yom Yom, está escrito no Pasuk, Baruch Hashem Yom Yom. Vechi Bayom Mevarchim Oto, Balayom Mevarchim Oto. Será que a gente só mevarecha, a gente só agradece e louva Kadosh Baruch de dia e não de noite? O que é Baruch Hashem Yom Yom, dia a dia? Somente de dia e não de noite? Ela balomar lecha bechol yom vayom teinomein birchotav. O pastor vem dizer, a cada dia e dia agradeça a Kadosh Baruch Hu por tudo que aconteceu naquele dia. Achanami bechol davar davar teinomein birchotav. Aqui também, para cada coisa e coisa, ou seja, para cada mitzvah e mitzvah, faça um agradecimento específico e especial, e não um geral para todas as mitzvot. Vamos dizer, Rabi Hanina bar Papa, e disse Rabi Zeira, tem quem diga que Rabi Hanina bar Papa falou, oh, Boresh, Elokim dat HaKadosh Baruch Hu, midat basar vadam. Venha e veja que a Kadosh Baruch Hu, ele é diferente do ser humano em uma característica específica. Midat basar vadam, algo humano, algo físico, Klireikan, um objeto que está vazio, Mahzik, dá para colocar nele coisas. Malé, um objeto que está cheio, e não Mahzik, essa é a natureza do mundo. Algo que está vazio dá para colocar nele coisas, algo que está cheio não dá para colocar mais nada. Avamidat é Kadosh Baruch Hu, mas com relação a Kadosh Baruch Hu é diferente. Malé, Mahzik, Reikan e não Mahzik. Algo que está cheio consegue segurar mais ainda, e algo que está vazio não consegue segurar nada. Shineimar, como está escrito no Pasuk, Vayam chamou a Tishma. Im chamou a Tishma, vem lá, lo Tishma. Im chamou, se a pessoa já ouviu a Kadosh Baruch Hu, já se acostumou a ouvir a Kadosh Baruch Hu e cumprir mitzvot, ele consegue se preencher cada vez mais. Vem lá, mas se a pessoa não ouviu, a pessoa nunca quis aprender, nunca quis estudar, nunca quis ouvir, e ele está vazio, lotishma, vai ficar cada vez mais difícil de preencher, certo? Então também é uma pessoa que ele estuda a Torá. A pessoa que estuda a Torá, ele estuda, ele começou a estudar desde pequeno, é mais fácil quando ele está mais velho de continuar estudando. Alguém que começou a estudar mais tarde, demorou mais para começar a estudar, vai demorar mais para se preencher, certo? Para conseguir manter. Com o tempo vai ficando cada vez mais fácil, quando a pessoa vai estudando, ele vai se dedicando ao estudo, como a gente vai ver agora na continuação, mas a priori essa primeira frase, essa primeira explicação, ela é um pouco deprimente, digamos assim, para a pessoa começar a estudar mais tarde. Parece que quem estudou desde pequeno, como Rashi fala aqui, Be'el do Terra, se a pessoa começou a estudar desde pequeno, ele já está cheio, na continuação, na vida adulta dele, é mais fácil estudar, mais fácil de preencher. Alguém que não
estudou desde pequeno, não. Mas Davar Acher tem outra explicação que diz, Im chamou Bayashan, Tishma Bachadash. Se a pessoa ouviu o que ele já ouviu, ou seja, se a pessoa ele faz Hazará, ele reestuda o que ele já estudou, ele vai conseguir estudar com mais facilidade a continuação, o que for novo para ele. Então não depende da idade, não depende de quando você começou, depende do que você faz no momento presente. Se você reestuda, você faz Hazará do que você já estudou, vai ficar mais fácil o estudo na continuação. Vem Mifnei Vavecha. Agora, se você virar seu coração para o outro lado, você fala, quer saber, aquilo eu já estudei, já desencana, não quero mais saber, Shuv lo tishma, a continuação também vai ficar difícil. Ponto. Miada tinokot vechulei. Foi dito na Mishnah que se tirava das crianças o etrog, certo? No sétimo dia de Sukkot, se tirava das crianças o etrog e comiam ele. Amar Rav Yochanan, etrog bashvi asur bashmini mutar. Fala Rav Yochanan, o etrog, no sétimo dia de Sukkot, ele é proibido, não pode comer ele ainda, porque ainda é um dia de mitzvah, mesmo que a pessoa já cumpriu a mitzvah, ainda é o sétimo dia, que é um dia que tem mitzvah de cumprir, de usar o etrog, ele ainda é proibido de ser comido. Bashmini mudar, no oitavo dia está liberado, no oitavo dia já pode comer, porque já acabou a mitzvah. Sukkah, afilo bashmini asurá. Mas a suká, ela é proibida mesmo no oitavo dia, a gente vai ver na continuação por quê, certo? A gente está partindo do princípio que Sukkot são 7 dias, não tem dois dias de Yom Tov, são só 7 dias, então no oitavo dia a suká ainda continua sendo proibida. A gente vai ver por quê. Deixa aqui chamar etrog filo bashvi na mutar, deixa aqui falar, não, o etrog mesmo no sétimo dia, você cumpriu a mitzvah, acabou, está liberado, pode comer o etrog. Bem, mais qual a discussão entre eles? Marsavar le mitzvata itkatzei. Marsavar le kulei olma itkatzei. Rish Lakish entende que quando ikdashte, quando eu santifiquei o etrog para mitzvah de Arbat Minim, eu santifiquei ele para mitzvah. Cumpri a mitzvah no sétimo dia, acabou. O etrog está liberado. E Rav Yochanan entende, não. Eu dediquei o etrog para mitzvah daquele dia. Para o dia 1, para o dia 2, para o dia 3, para o dia 7. Então, mesmo que eu já cumpri a mitzvah do etrog no dia 7, o dia 7 não acabou ainda, então o etrog continua proibido até o fim do dia. Essa discussão com relação ao etrog, certo? Depois a gente vai ver com relação a açúcar. Qual a diferença? Porque aqui não teve discussão, mas porque de acordo com o Rabi Yochanan, açúcar é proibida também no oitavo dia, ou seja, eu não posso aproveitar da açúcar para coisas que não são de mitzvah no oitavo dia. Mas a gente está tentando entender o etrog, certo? O etrog, de acordo com o Rabi Yochanan, no sétimo dia está proibido, porque eu proibi ele para o dia inteiro. De acordo com o Rish Lakish, no momento em que eu cumpri a mitzvah, acabou a kedushá do etrog, posso usar ele para qualquer coisa, posso comer sem problema. Eite ver Rish Lakish Rabi Yochanan, perguntou Rish Lakish para Rabi Yochanan, está ensinando na nossa Mishnah, me'atinokot shumtim et laveh ve'ochlim etrogiem. A nossa Mishnah diz que no sétimo dia, depois que acabou de falar de Shacharit, Halel, Musaf, cumprir a mitzvah de Arbat Minim, tiram, arrancam das crianças os lulavim, de brincadeira, a gente vai ver na continuação, e comem os etrogim deles, certo? Pode comer o etrog, ou seja, o etrog está liberado. Mas lá, voadino legdolim, a priori, a Mishnah falou sobre crianças, certo? Crianças não têm mitzvah, são crianças que não têm ainda bar mitzvah, a mitzvah deles é menor. Então, fala Rish Lakish que a priori, do mesmo jeito que pode comer o etrog das crianças, pode comer o etrog dos adultos também. Então, a gente vê que o etrog, depois que foi cumprida a mitzvah, mesmo no sétimo dia, está liberado. Responde Agmará aqui, não, talvez não. Talvez, como o Rabi Yochanan falou, o etrog está proibido. Tinokot davka, pode ser que é só tinokot, pode ser que é só crianças. Só o das crianças está liberado, porque não tem que duchar. E cadê? Amri tem quem diga que a pergunta foi o contrário. O Rabi Yochanan usou a nossa Mishnah como pergunta para Rish Lakish. Não que Rish Lakish usou a nossa Mishnah como pergunta para Rabi Yochanan, que do mesmo jeito que o das crianças pode comer, assim também dos adultos. Pelo contrário, Rabi Yochanan aprendeu a nossa Mishnah que só o das crianças está liberado, mas não dos adultos. Então tem quem diga que a versão dessa discussão é diferente. Ei, teve Rabi Yochanan Rish Lakish. Rabi Yochanan perguntou para Rish Lakish. Está ensinando a Mishnah, miada tinokot shumtim lavem ve'ochlim etrogem. Tiram das crianças, puxam das crianças o lulav e comem o etrog das crianças. E aí Rabi Yochanan aprende a nossa Mishnah, tinokot e ngdolim lo. A priori a gente vê na nossa Mishnah que só das crianças está liberado e não dos adultos. Certo? Pergunta para Rish Lakish, responde Agmará em nome de Rish Lakish, o adin la filo gdolim. Fala que não, que pode ser que mesmo dos adultos está liberado. E já no sétimo dia, como deixa aqui, já pode comer o etrog dos adultos. Vai de
Isso que está escrito, crianças, é porque é o comum, é o normal, de quem você vai arrancar da mão, com quem você vai brincar, com as crianças. Então, o que está escrito crianças é porque é o comum, mas a verdade é que mesmo dos adultos estaria liberado. Então, a discussão entre Rabi Yohanan e Shlakish ficou como discussão. De acordo com Rabi Yohanan, o etrog está proibido durante o sétimo dia inteiro. De acordo com o Shlakish, no momento que eu fiz a mitzvah do etrog, ele está liberado. Amaleira papelei abai, Rabi Yohanan, mas na sukkah, mas na etrog. Perguntou a papa para Abai. Olha, por que Rabi Yohanan diferenciou entre o etrog e a sukkah? Rabi Yohanan falou que a sukkah está proibida também no oitavo dia, que já não é mais Sukkot, mas o etrog é só no sétimo, no oitavo ele está liberado. Qual a diferença? A Marley falou para ele o seguinte: sukkah dechaz ele benash mashot deitra melei seudata baimita begavá, o michal begavá, itkatel mishmashot, o migo deitkatel mishmashot, itkatel kuleyom. Deixa eu menino. Fala bem o seguinte, olha, a sukkah de Hazile Ben Hashmashot. A sukkah, ela serve ainda em Ben Hashmashot. Ben Hashmashot é o momento que a gente não sabe se é dia ou noite. O sol já se pôs, mas não escureceu. É chamado Ben Hashmashot. No fim do sétimo dia, do sétimo dia para o oitavo, no sétimo dia ainda é Sukkot, tem que de comer na sukkah. O oitavo dia já não é mais Sukkot, é Shmini Atzeret e Simchat Torah, não precisa comer mais na sukkah. O que acontece na mudança do sétimo para o oitavo em Ben Hashmashot? E Itrameilei seu data, se a pessoa decidir comer, eu quero comer alguma coisa agora, em Ben Hashmashot, do sétimo para o oitavo dia, Baimitav Begavá, ele precisa sentar na sukkah, o Michal Begavá. Na dúvida se hoje é Sukkot ou não, ele precisa sentar na sukkah e comer na sukkah. Então, ou seja, esse momento de Ben Hashmashot, que é dúvida se é dia ou noite, se é dúvida se é o fim do sétimo dia ou o começo do oitavo, eu ainda preciso comer na sukkah. E agora, o migo de Itkatzel Ben Hashmashot, já que nesse momento de dúvida, que é ou o fim do sétimo ou o começo do oitavo, a sukkah ainda tem que duchar, eu preciso comer na sukkah ainda, então, pelo lado que esse momento que o sol se pôs e ainda não escureceu, pelo lado que talvez isso já é o oitavo dia, eu preciso comer na sukkah porque talvez é o sétimo, mas talvez já é o oitavo. Então, já que tem que duchar ainda nesse momento, a kedushá se estende para o oitavo dia inteiro. Já que no Ben Hashmashot, nesse momento que é dúvida, sétimo, oitavo, eu não sei quando é a mudança do dia exatamente, a kedushá existe por causa do sétimo dia, ela continua também para o oitavo. Mas o etrog de lochaz ele é ben hashmashot, mas alguém que não fez a mitzvah de arbat minim durante o dia, depois da shkiá, depois que o sol se pôs, tá bom que ainda é considerado dúvida dia ou noite, a gente não sabe se é o sétimo ou se é o oitavo dia, mas acabou. No momento em que chegou a shkiá, talvez já acabou a mitzvah de etrog, talvez já não tem mais mitzvah de cumprir arbat minim, então alguém que quer cumprir arbat minim, ele já não pode mais cumprir depois da shkiá. Então esse momento pós-shkiá, na mudança do sétimo para o oitavo dia, que o sol se pôs, mas não escureceu, não tem mitzvah de etrog. Então, loit katzele ben hashashot veloit katzele kuleyoma deshmini. Então, a Kedushá dele não existe mais Kedushá do etrog nesse momento, e, consequentemente, no oitavo dia também está liberado, porque não tem Kedushá para se estender para o oitavo dia. Essa é a opinião de Rabi Yohanan. Velevi Amar, Levi discorda de Rabi Yohanan, ele fala o seguinte: etroga filo bashmini assur. De acordo com Levi, o etroga é proibido também no oitavo dia, certo? Também, já que tem esse momento de dúvida entre sétimo e oitavo, nesse momento ele puxa para o sétimo e leva para o oitavo também, ele está proibido também no oitavo dia. Ve'avua de Shmuel Amar, etroga bashmini assur, bashmini mutar. E o pai de Shmuel falou que não, falou como Rabi Yohanan, que o etrog no sétimo dia é proibido, no oitavo dia é permitido, certo? A gente tem Rabi Yohanan e a avó de Shmuel que falaram no sétimo está proibido, no oitavo está permitido, e Levi que proibiu também no oitavo, só que com o tempo eles acabaram mudando de ideia. Kama avô de Shmuel Beshita de Levi, a avó de Shmuel ele acabou mudando de ideia, concordando com Levi que o etrog também é proibido no oitavo dia. Kama Rabizeira Beshita de avó de Shmuel. E Rabizeira, que em algum momento talvez pensava diferente, acabou mudando de ideia, concordando com o pai de Shmuel, que no sétimo dia o etrog está proibido, como Rabi Yohanan, e no oitavo está permitido. Dama Rabizeira, que assim for Rabizeira, etrog shenifsera, asur lechla kol shiva. Assim a gente encontra o nome de Rabizeira, que um etrog que ficou passul, é proibido comê-lo nos 7 dias. São 7 e não 8. Então a gente aqui, Rabizeira, concorda com a opinião original de avô de Shmuel, que é a opinião de Rabi Yohanan, que no sétimo dia o etrog está proibido, do oitavo em diante está liberado. Ponto. Ama Rabizeira, fala Rabizeira, lo liknei inish oshana li noka biyoma tava kama.
Fala, Bizeira, a pessoa não pode dar os Arbat Minim antes dele próprio cumprir a mitzvah. A pessoa não pode dar Arbat Minim para uma criança no primeiro Yom Tov, no primeiro dia de Sukkot. Maitama, qual o motivo? De Enoka Mikna Kanei, uma criança, ele tem força para comprar para ele mesmo, ou seja, na hora que eu dou os Arbat Minim para a criança, isso vira dele. Aknuei lo maknei, mas ele não consegue entregar isso para outra pessoa, ele não consegue fazer o kinyan para outra pessoa. Uma coisa que pertence à criança é dele, não tem como tirar dele de um ponto de vista oficial e jurídico. Veista que de kanafik belav shino shelo. Por isso, se o pai der para a criança arbata minim antes dele próprio cumprir a mitzvah, ele deu para a criança e falou: é seu, cumpre a mitzvah. A criança foi lá e cumpriu. Quando a criança devolve para o pai, esse etrog, os arbata minim não são do pai, são da criança. Então o pai vai estar usando um lulav que não é dele. E no primeiro dia a pessoa tem que usar uma mitzvah, um lulav que pertence a ele mesmo e não pertence aos outros, certo? Por isso a Arabizeira não pode dar os arbat minim para a criança antes de você mesmo cumprir a mitzvah. Vamos Arabizeira, fala Arabizeira, lolei mainish leinoka de ahivina lechamidei veloyahivlei. Fala Arabizeira, outro assunto ligado à educação, não diga para uma criança que você vai entregar para ele, vai dar para ele alguma coisa e não dá no fim. Por quê? Mishum deat legmurei shika, porque ele vai aprender a mentir. Então, se você prometeu alguma coisa para uma criança, cumpre. Não promete para uma criança uma coisa que você não vai cumprir. Se você falou que vai dar alguma coisa, você tem que dar depois, porque senão a criança aprende a mentir. Porque o pai falou que vai dar e não deu. Sheneemar, como está escrito no Pasuk, Limdu leshonav davar sheker. Ensinem suas línguas, quer dizer, aprendem, tomem cuidado com o que você fala, para você não acabar mentindo, certo? Assim falou a Bizeira, uma dica de educação. O Plukta de Rabbi Yochanan e Rabbi Shimon ben Lakish. E temos uma discussão entre Rabbi Yochanan e Rabbi Shimon ben Lakish com relação ao etrog. De Itmar foi dito o seguinte: Ifrish shiva etrogim le shiva yamim. Alguém que separou 7 etrogim para 7 dias, ou seja, ele comprou um etrog para cada dia de Sukkot. 7 etrogim para 7 dias. Rav Amar, Rav diz a mesma discussão que a gente encontra em Rabbi Yochanan e Rabbi Shimon ben Lakish, se o etrog é proibido 7 dias ou só até o fim, até o cumprimento da mitzvah, a gente encontra a mesma discussão em outro lugar entre Rav e Ravassi, certo? Então, alguém que comprou 7 etrogim para 7 dias, um etrog para cada dia. Rav Amar, kol echad ve'echad, yotzeba ve'ochla lealtar. Rav fala, olha, cada etrog, você usa ele para cumprir a mitzvah, e assim que você cumprir a mitzvah, está liberado, pode comer o etrog já no mesmo dia. Ve'Ravassi Amar, kol echad ve'echad, yotzeba ve'ochla lemachar. E Ravassi fala que não. Cada uma e uma você pode cumprir a mitzvah com ele e pode comer o etrog. O etrog está liberado somente no dia seguinte. O etrog do dia 1 está liberado no dia 2, o etrog do dia 2 está liberado no dia 3, certo? Mas nunca no próprio dia. Bemai kamifli. E aí qual a discussão entre eles? Exatamente a discussão de Rabbi Yochanan e Rish Lakish. Marsavar le mitzvatait, quer dizer, uma opinião diz que o etrog é separado para o cumprimento da mitzvah. O Marsavar le kuleomait, quer dizer, outra opinião diz que não, o etrog é separado para cada dia. Tem o etrog do dia 1, o etrog do dia 2. Então, depois que eu cumprir a mitzvah, o etrog ainda está proibido até o fim do dia, e aí depois ele está liberado, certo? Assim é como, então a mesma discussão entre Rabbi Yochanan e Rish Lakish a gente encontra entre Rav e Ravassi. Pergunta Gemara. Veana deitlan trei yomei chavdina. A gente que tem 2 dias de Yom Tov Sheni. Como a gente faz? Só ver aqui qual é a pergunta com relação a... é, Bom, com relação a Sukkot, se eu não me engano, certo? O que a gente faz com Sukkot no 8º dia? Em Hutz Laaretz, a gente tem 2 dias de Yom Tov no fim também, certo? Não somente um dia, tem 2 dias de Yom Tov. Então a pergunta é, quando você senta na Sukkah, quando não? Porque o 8º dia é talvez 7º e tem mitzvah de Sukkah, e o 9º dia é talvez 8º. Então, como funciona? No 8º dia de Sukkot, a priori não tem que sentar na Sukkah. A mitzvah original da Sukkah é de 7 dias. A Sukkah é do dia 1 até o dia 7, o 8º dia é Shmini Atzeret. Em Hutz Laaretz, o 8º dia são 2 dias de Yom Tov, tem o 8º e o 9º. O 8º porque talvez é o 7º, e o 9º porque talvez ele é o 8º. Então existe dúvida. Então, para agora, como a gente faz? Em Hutz Laaretz, como você faz os últimos dias de Sukkot? Amarabai, Shmini Safek Shvi, Assur. O 8º dia, que talvez ele é o 7º, é proibido de comer o etrog, porque o 8º dia existe a dúvida quando foi Rosh Chodesh exatamente. Então, talvez o 8º dia de Sukkot é, na verdade, o dia que é para ser o 7º dia de Sukkot. Então, o etrog está proibido. Tshi Safek Shmini Mutar. O 9º dia de Sukkot, que ele é talvez o 8º, e se ele for o 8º, já não é mais Sukkot, é Shmini Atzeret.
Então tá liberado. Meimaramara, filho shminista fekshvi mutar. Meimar fala que não, mesmo no oitavo dia, que é talvez sétimo, tá liberado. Na dúvida, o etrog já tá liberado. Bessura Avdek Meimar, na cidade de Sura, na região de Sura, faziam como Meimar, que liberavam já no oitavo dia. Rav Shisha Brei Dravida e Avid que Abaye. Rav Shisha Brei Dravida fazia igual a Abaye, Virchita que Abaye. Ela é com Abaye, que o oitavo dia a gente considera ele como se fosse o sétimo e, consequentemente, o etrog está proibido nesse dia. Porque Rabi Yochanan e Reish Lakish discutiram sobre o oitavo dia original, o oitavo dia de Sukkot mesmo, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Em Chutz Laaretz, que o oitavo talvez é sétimo, surge a dúvida, fala Gemara que o oitavo talvez sétimo é proibido. Pela dúvida que talvez ele é sétimo, o etrog continua sendo proibido. Amar Rav Yehuda Breid Rav Shmuel Bar Shilas Mishmei de Rav. Fala Rav Yehuda, filho de Rav Shmuel Bar Shila, tem nome de Rav. Shmini Safek Shvi, o oitavo dia de Sukkot, que é talvez Sukkot, talvez não, em Chutz Laaretz, em 2 dias de Yom Tov, Shvi'i leSukkah, ele é considerado o sétimo dia com relação a Sukkot, então tem que sentar na Sukkah, certo? Então em Shmini Atzeret, fora de Israel, no oitavo dia, se senta na Sukkah, o Shmini le brachá, mas não se faz brachá. Porque talvez já é o oitavo, e aí não tem brachá. Então, por um lado, você senta na Sukkah, por outro lado, você não faz brachá. Rabi Yochanan, Shmini lazé velazé. Rabi Yochanan fala que não, que o oitavo dia de Sukkot, que é o oitavo, talvez sétimo, ele é oitavo com relação a tudo, acabou. Nem senta na Sukkah e nem faz brachá, certo? Com relação a todos os assuntos. Mitav, agora, porém, a priori a gente entende que, de acordo com o Rav Yehuda, você precisa sentar na sukkah sem brachá, de acordo com o Rabi Yochanan, nem senta na sukkah. Porém, a Gemara fala que não é exatamente assim. Mitav kulema plige de yatvinan. Com relação a sentar na sukkah, todo mundo concorda que tem que sentar na sukkah. Na dúvida, se o oitavo dia talvez é o sétimo, mesmo o Rabi Yochanan concorda que tem que sentar na sukkah. Então, o que Rabi Yochanan quis dizer com Shmini lazé velazé? Que o oitavo dia é considerado o oitavo para todos os sentidos, que pliguem. A discussão é livruchei. A discussão é com relação a brachá de Lesheva Sukkah. Lemanda amar shvila Sukkah, bruchinan maverchinan. Quem falou que o oitavo dia é considerado o sétimo com relação a Sukkah, ele vem dizer que tem que fazer brachá também. Lemanda amar shminila, zeblaze, bruchilom maverchinan. E quem falou que não, que o oitavo dia é o oitavo dia em todos os seus sentidos, vem dizer que não se faz brachá, certo? Mas deste ministro, não, concorda que tem que sentar no sukkah, mas não tem que fazer brachá, sim? A discussão aqui, Rashi explica com relação a brachá de Shmini Atzeret, se faz brachá de Shmini Atzeret ou não, de Shechianu de Shmini Atzeret, etc. Ou seja, se o oitavo dia você considera sétimo de Sukkot e não tem a brachá de Shmini Atzeret, ou se você considera o oitavo como oitavo e tem brachá de Shmini Atzeret. Mas com relação a sentar na Sukkah, todo mundo concorda. Então, com relação a sentar na Sukkah, todo mundo fala que tem que sentar na Sukkah no oitavo dia. A diferença é se você vai fazer a brachá de Sukkot ou vai fazer a brachá de Shmini Atzeret. De acordo com a primeira opinião, você vai fazer a brachá de Sukkot, como se fosse Sukkot normal, brachá de Lesheva Sukkah. De acordo com o Rabi Yochanan, não. Shmini Atzeret é Shmini Atzeret. Você vai sentar na sukkah na dúvida, mas as brachot, etc., você vai considerar como se fosse depois. Como se fosse Shmini Atzeret. Amaravel se faravel se nako de Rabi Yochanan beadecha. Segue a opinião de Rabi Yochanan. Dravuna barbizna vechog dorador iklu basuká bashmini safek shvi'i. Porque assim a gente encontra com Ravuna, Barbizna e todos do doleador que estavam lá com ele, que eles acabaram chegando na sukkah no oitavo dia, que era talvez sétimo, mitavavuyatve bruchei lobrichei. Eles sentavam na sukkah, mas não faziam a brachá de lesheva sukkah, certo? Ou seja, a gente vê que Lemaassé, na prática, todos os doleador faziam exatamente como Rabi Yochanan. No oitavo dia em Chutz Laaretz, no primeiro dia de Yom Tov, que é Shmini Atzeret, eles sentavam na sukkah, mas não faziam brachá de Lesheva sukkah. Pergunta a Gemara, Vedil Masfira Deu, que manda marca Vantiberech Yom Tov Rishon, Tshuvei, não me varech. Pergunta a Gemara, olha, quem disse que o motivo que eles não fizeram brachá é pelo motivo de Rabi Yochanan? Talvez o motivo que eles não fizeram brachá nesse oitavo, talvez sétimo, é porque eles concordam com a opinião que diz que a brachá da açúcar feita somente no primeiro dia, já que é uma mitzvah contínua, dia e noite, durante 7 dias, você faz brachá no primeiro dia e acabou por aí, como a gente trouxe essa discussão lá atrás. Quem disse que o motivo que eles não fizeram brachá é porque eles concordam com o Rabi Yochanan, que não se faz brachá no oitavo dia, talvez no oitavo, talvez sétimo, talvez o motivo é outro. Gmira e fala, mas não, a gente sabe que essa historinha que eles chegaram na Sukkah no oitavo, talvez sétimo dia, ou seja, no último Yom Tov de Sukkot de Chutz Laaretz, no primeiro dos últimos Yom Tov, Gmira e Me'aferato, eles vieram de um lugar onde eles não tiveram oportunidade de cumprir a mitzvah de Sukkah.
Então a gente sabe que eles não tinham feito sucá durante os dias de Sukkot, eles não tiveram como construir a sucá. Eles chegaram no último dia, no oitavo dia, que já é Shmini Atzeret, e sentaram na sucá e não fizeram brachá. Por que não fizeram brachá e não tinham feito a brachá ainda? Não fizeram brachá porque eles concordam com o Rabi Yochanan. E cadê Amrem? Tem quem diga Bruche Kulema lo pligue de lo mevachinan. Tem quem diga que não, que a discussão é entre Rav Yehuda e Rabi Yochanan não é se faz brachá ou não faz brachá. Todo mundo concorda que na dúvida não se faz brachá. Que pligue e lemita, a pergunta é se Bichlal tem que sentar na sucá. Ou seja, no oitavo dia de Sukkot em Chutz Laaretz, no primeiro dos últimos Yamim Tovim, se tem que sentar na sucá ou não. Lembra da Shivala Sukkah? Quem falou que é considerado o sétimo dia com relação a Sukkot? Mita Viatvinan, ele senta na Sukkah. O Lema da Minilas Mitva Namilo Yatvinan. Quem falou que é considerado o sétimo dia com relação a sentar na Sukkah? Ele fala que senta na Sukkah, mas não faz brachá de Lesheva Sukkah, porque talvez já é o oitavo. E quem falou que é, como Rabi Yochanan falou, que é Shmini Lazé Velazé, que é considerado o oitavo para os dois sentidos, vem dizer que também não se senta na sucá. Amarav-Yosef, fala Nakul de Rabi Yochanan beadecha, certo? Siga a opinião de Rabi Yochanan, de Marei de Shmata Manei, porque quem discutiu com o Rabi Yochanan, quer dizer, quem está trazendo essa discussão, essa opinião de Rabi Yochanan, Rav Yehuda Beid Rav Shmuel Bar Shilat. Rav Yehuda, quem trouxe a segunda opinião, que disse que senta na sucá, mas não faz brachá, quem discordou de Rabi Yochanan, era Rav Yehuda Breid Rav Shmuel Bar Shilat. E ele próprio, Bashmini Safek Shvile, Bar Meisuká Yativ. E ele próprio que falou que é para sentar na sucá, no Shmini Atzeret, só não faz brachá, ele próprio sentava fora. Ou seja, mesmo quem trouxe essa opinião de sentar na sucá e não fazer brachá, não fazer isso na prática, fazer como Rabi Yochanan, que nem sentava na sucá. Veilcheta, porém, a alahá na prática final é Mita Viatvinan, Bruche lo Mevarchinan. A gente senta na sucá, mas não faz brachá, certo? A gente senta na sucá no Shmini Atzeret, de Chutz Laaretz, mas não faz brachá, e aí no nono dia, que é Simchat Torah, que é nono, talvez oitavo, aí Bichlal você não senta na sucá, já não tem mais mitzvah de sucá, tudo isso é com relação a Chutz Laaretz. Então, paramos por aqui. Shkoyach.